Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião e vou fazer uma breve análise com spoilers do sexto episódio da segunda temporada de Demolidor Renascido, ou Daredevil Born Again. Malta, este episódio foi muito bom, foi absoluto cinema, foi insano demais. Nós tivemos uma luta épica entre o Demolidor e o Wilson Fisk, o rei do crime, com várias referências aos quadrinhos. Além disso, também tivemos a volta da Jessica Jones, que é uma das minhas personagens favoritas das séries da Marvel feitas pela Netflix. Era uma das minhas personagens favoritas junto com o Demolidor e o Justiceiro. E ela voltou finalmente. Eu espero que ela ganhe também uma série própria ou que seja uma das personagens principais em alguma série do núcleo dos heróis urbanos da Marvel. Mas resumidamente, este episódio começa com Wilson Fisk, o rei do crime, ao lado do corpo da Vanessa, em luto, quando o médico que tentou salvar a Vanessa aparece lá para meio que o consolar. Que obviamente isso foi uma má ideia, porque ele começou lá com uma ladainha e depois quis dar um abraço ao Wilson Fisk. E isso obviamente iria ser uma má ideia, já que naquele momento o Wilson Fisk estava em luto e estava extremamente furioso. Queria destruir tudo em sua frente, o que acabou sobrando para o médico. Também ele não foi lá muito esperto, não é? Mas acabou sobrando para o médico, que morreu ali esmagado pelo Wilson Fisk. Depois disso acontece o funeral da Vanessa e em seguida o episódio revela que Wilson Fisk, o rei do crime, traiu o Sr. Charles e deu as armas do Sr. Charles para a Força-Tarefa Anti-Vigilantes, para eles causarem o caos na cidade, atrás dos vigilantes. Mostrando que Wilson Fisk, o rei do crime, não obedece a ninguém. Mesmo essas pessoas sendo mais poderosas ou influentes do que ele não está nem aí. Ele faz o que quer e ele cria as suas próprias regras. Depois nós temos a volta da Jessica Jones ao MCU, que estava a viver tranquilamente com a sua filha Daniela, que nos quadrinhos é filha da Jessica Jones com o Luke Cage, e provavelmente aqui também vai ser, já que o Luke Cage vai aparecer na terceira temporada de Demolidor. E isso abre possibilidade para muitas coisas, porque nos quadrinhos a filha deles herda os poderes dos dois, tornando-a muito poderosa. Além disso, nós vemos que aqui esse momento de mãe e filha calmo é interrompido por um grupo de mercenários que foi enviado por alguém poderoso, que possivelmente deve ter sido o Sr. Charles, que foi atrás das duas. O que faz a Jessica Jones unir-se novamente com o Demolidor para enfrentar Wilson Fisk e a sua força-tarefa anti-vigilante. E em seguida o episódio revela que o Demolidor chamou a esposa do Hector Ayala para remendar os ferimentos do mercenário, e quem vem junto foi a Ângela Del Toro, que vai no futuro virar a Tigre Branco, que revela que a cidade está furiosa com Wilson Fisk, o rei do crime, e que estão a organizar um protesto contra ele. E ao saber isso, a Karen diz para a Ângela Del Toro não fazer nenhuma asneira para ficar em segurança e não chamar a atenção para ela, já que poderia pô-la na mira da força-tarefa anti-vigilantes. Mas a Ângela Del Toro nem responde, ela só vai embora. Depois disso, nós temos uma conversa entre o Matt Murdock, o Demolidor, e a Karen Page para meio que decidirem o que é que eles vão fazer com o mercenário. Por causa do mercenário ter matado o Foggy, agora a Karen quer matar o mercenário como vingança. Só que o Matt diz que vingança não é justiça, dizendo que eles não devem matar o mercenário, porque se eles cruzarem essa linha, eles tornam-se iguais aos vilões. Mas a Karen diz que já matou antes o Wesley para se defender e ela consegue aguentar mais uma morte, que é a do mercenário, para vingar a morte do Foggy e de todos os outros amigos do Matt e da Karen que o mercenário matou. Ao mesmo tempo, o episódio mostra que a governadora já está a dar os primeiros passos para tirar Wilson Fisk da prefeitura, que meio que vai de acordo com o que deu para ver no trailer do filme do Homem-Aranha 4. E enquanto isso, nós temos o Daniel meio que a surtar por causa do corpo que ele se teve que liberar no final do último episódio. E também temos o Bucky meio que a pressioná-lo para descobrir se é a Bibi Uric que está
a divulgar as informações do Wilson Fisk e a gozar com ele, dando uma informação falsa para a Bibi para ver se ela cai e divulga essa informação dessa maneira para descobrir se é ela responsável por aquelas informações vazadas do Wilson Fisk e por gozar com ele. Só que depois do Daniel levar a Bibi para conhecer a sua mãe no seu aniversário, a Bibi meio que desiste de usar essa informação. Só que o Daniel já desconfiava dela e confronta. E uma parte estúpida na história é o Chip ainda está no casaco. Isso não faz lá muito sentido. E ele meio que revela que não é ele só que está desconfiado dela, o Bucky também. E o Bucky vai querer eliminá-la se ela for a responsável. Indo de acordo com o que eu venho dizendo ao longo das minhas análises desta temporada. Isto está a abrir duas possibilidades. Ou o Daniel trai a Bibi e conta a verdade para se tornar o herdeiro do Wilson Fisk, ou ele vai tentar ajudar a Bibi a livrar-se do Bucky. O que leva por dois caminhos muito interessantes que a série pode seguir. Depois disso, nós temos o Demolidor e a Jessica Jones a trabalharem novamente juntos. E nisso nós temos uma conversa bem interessante, onde a Jessica Jones diz que andou a investigar e que o Sr. Charles, que nós já sabemos que é uma pessoa influente e poderosa dentro do governo, ou que trabalha para pessoas poderosas dentro do governo, fez uma proposta a ela para trabalhar para ele, só que ela recusou, mas houve outros que não recusaram, dando a entender que talvez o Luke Cage tenha ido trabalhar para ele para proteger a sua família, também abrindo possibilidade de outros personagens estarem a trabalhar agora para o Sr. Charles ou para alguém poderoso dentro do governo, abrindo possibilidade para muitos personagens interessantes aparecerem. Voltarem ao MCU. Depois desta conversa, nós temos uma sequência de cenas de ação épicas do Demolidor e da Jessica Jones a trabalharem juntos para invadirem o depósito da Força-Tarefa Anti-Vigilantes, aonde estavam escondidas as armas do Sr. Charles, destruindo-as na sequência. E um detalhe importante aqui é que aparentemente os poderes da Jessica Jones estão a falhar às vezes. Depois disso, no episódio nós temos mais umas cenas perturbadoras da Heather Glenn que, mais uma vez, está cada vez mais evidente que ela vai virar a próxima Muse, porque ela está cada vez mais maluquinha e cada vez mais psicopata. E em seguida nós temos uma cena insana da Karen quase a matar o mercenário enquanto o mercenário provocava, e ela só não o matou porque o Matt chegou a tempo e impediu-a, porque senão ela tinha-o matado. E como é óbvio, se desencadeia mais uma discussão entre os dois. E depois disso, no episódio acontece o protesto contra o Wilson Fisk na frente da prefeitura, onde nós temos de um lado a Força-Tarefa Anti-Vigilante protegendo a prefeitura e do outro lado nós temos as pessoas protestando contra o Wilson Fisk usando a máscara do Demolidor, mostrando mais uma vez que ele tornou-se um símbolo da resistência contra a opressão e a tirania, fazendo referência a cenas dos quadrinhos. Ao mesmo tempo, nós temos o Sr. Charles a tirar o apoio ao Wilson Fisk por causa dele o ter traído e a dar apoio à governadora para ela conseguir tirar o Wilson Fisk da prefeitura, que era o que ela queria. No meio do protesto, nós temos a Karen e os seus aliados a expor o vídeo que revela toda a verdade, as pessoas a dizer que foram salvas pelo Demolidor daquela prisão ilegal do Wilson Fisk, o que enfurece ainda mais os manifestantes. De um outro lado, nós temos lá o líder da Força-Tarefa Anti-Vigilantes a descobrir a traição de um dos seus agentes, que foi o agente que ajudou a invadir lá o depósito da prisão ilegal do Wilson Fisk. Ele, o líder da Força-Tarefa, a matar esse agente e a culpar os vigilantes, tornando tudo aquilo um caos. E para o azar da Karen Page, no meio de todo aquele caos, o líder da Força-Tarefa Anti-Vigilantes ainda a encontra. E enquanto tudo isso está a acontecer, Wilson Fisk está no seu esconderijo a olhar para o quadro branco, quando o Demolidor chega lá para terminar com aquilo de uma vez por todas. E depois de uma conversa onde os dois mostram que não vão desistir, eles entram em uma luta épica que faz várias referências aos quadrinhos. E no meio dessa luta épica e extremamente insana, a fúria do Wilson Fisk, o rei do crime, é tanta que ele acaba destruindo
o quadro que ele tinha comprado da Vanessa e que iniciou todo o amor deles, mostrando que a fúria dele é tão grande e ele está cego pela raiva e pela fúria. E uma das referências mais insanas desta luta épica entre o Demolidor e o Rei do Crime foi, obviamente, a joelhada que o Demolidor deu na boca do Rei do Crime, que fez referência a uma capa clássica do Demolidor. Isso aí foi insano, foi uma cena muito boa. Todo este episódio foi muito bem construído, mas como é óbvio, também teve algumas coisas que não fizeram lá muito sentido, mas que foram convenientes para a história do episódio. Mas na minha opinião, no geral, este episódio foi muito bom. Eu gostei bastante e parece que os episódios estão a ficar cada vez melhores. Os primeiros foram mais ou menos, mas depois do episódio do Mercenário parece que os episódios começaram a ficar cada vez melhores. Malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like, é a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem, podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado, obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui. Foi.